Sim, Senhor. Acá estamos para podermos repartirmos de novo a palavra do Senhor. Por isso, como nos dizem, tudo quando faremos na obra como na palavra, devemos o fazer em nome dEle. Por isso, antes de podermos abrir as Santas Escrituras, vamos poder pedir ao dono da palavra para que venha nos auxiliar. Por isso, vamos inclinar as cabeças e orarmos ao Senhor. Glorioso Pai Celeste, mais uma vez, grato por tudo que tens feito para nós, tens nos protegido, tens nos dado tudo ao nosso favor. É por isso, nessa tarde, reconhecemos que somente é Tu que és o protetor. Viemos com a ação de graça, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Imploramos para que a Sua presença esteja no nosso meio, porque ela venha nos cuidar, venha, ó Pai de Glória, nos abençoar. Nos recordamos de todos os nossos preciosos irmãos, nesse momento, em todos os cantos, por onde ele estiver. Pai amado, dê-lhe a compreensão de poder ouvir da Tua parte. É por isso, Pai amado, te suplicamos e imploramos para que a Sua presença tão poderosa venha libertar a todos os cativos, curando os que estão doentes, salvando os perdidos. Pai amado, queremos agora abrir as Santas Escrituras. Venha ungir-nos, venha nos capacitar, desde o princípio ao fim. Rogamos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lendo em São Mateus, capítulo 7, no seu versículo 21, aonde teremos a base da nossa pregação, porque vamos falar de como devemos servir o Senhor. Servir o Senhor é fazer a Sua vontade. Aqui era o Senhor Jesus Cristo falando ao público. São as palavras dele que nós vamos poder ler. No versículo 21 do Mateus 7, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a base da nossa pregação é no versículo 21, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala: não os que dizem Senhor, Senhor, que hão de entrar no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do seu Pai que está nos céus. Como significa? As pessoas, todos clamam Senhor, Senhor, até o Senhor Jesus Cristo. Ele vai além, dizendo que naquele dia nem todos os que fizeram maravilha, porque eles virão dizendo: Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome repulsamos demônio. Mas Jesus Cristo está dizendo que naquele dia eu lhes direi abertamente:
que nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade. É por isso que queremos esclarecer ao povo de Deus dizendo: não basta aclamar Senhor, Senhor, cantar o nome de Jesus, como todos os cantores hoje cantam e tem muita fama, mas a palavra está nos dizendo: nem só os que repulsam os demônios, os que têm feito, profetizado, que isso é a prova de que vão entrar no reino do céu. Para entrar no reino do céu, requer cumprir a vontade do Senhor. É por isso mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, antes que Ele venha, falando da vontade do Senhor, em Salmo 40, diz, mesmo Davi, quando foi ungido pela unção de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele, cantando, ele dizia: sacrifício e holocausto não te agradou, mas que venho, está escrito de mim no rolo, ó Senhor, para fazer a tua vontade. Mas sabemos que Israel, outra hora, para que seja na vontade perfeita de Deus, tinha que levar os sacrifícios, oblações perante o Senhor. Mas Davi, ungido pelo Espírito de Deus, disse: nem sacrifício, nem holocausto te agradou ao Senhor, mas eu vim para fazer a tua vontade. A vontade da qual nos santifica de todos nossos pecados. É por isso nós queremos ver aos que, mesmo na antiga aliança, pretendia servir o Senhor, mas fora da sua vontade. Devemos tomar o exemplo do rei Davi. O rei Davi, as escrituras dizem, ele é o rei segundo o seu coração. Chegou o momento em que a arca do Senhor foi levado aos seus adversários, porque na época do rei Saulo, o facto de ter cometido muitas irregularidades na palavra do Senhor, é assim que os adversários tomaram a arca e levando a arca, é assim que levando esta arca, tudo se complicou. Ao se complicar, e Davi teve boas intenções, Davi teve boas ideias para poder buscar a arca, mas segundo a vontade do Senhor, a lei do Senhor dizia, a arca não seria levada a qualquer um, mas nos homens que ele tivera escolhido, nos homens que ele tivera elegido para fazer esse serviço. E nós já tivéramos esclarecido que, dentre 12 tribos, somente a tribo de Levi, que era elegida para poder levar a arca, e diziam que a arca tinha que se levar sobre os ombros esquerdo, o ombro dos levitas, que significava que é no ombro esquerdo, por detrás, por debaixo, aonde havia o coração, e a arca e a palavra, dentro havia a palavra do Senhor, para dizer que os que devem levar, servir ao Senhor, devem servir o Senhor no coração, não é só nos lábios. É por isso, mesmo quando Jesus Cristo estava sobre esta terra, ele dizia que esse povo honra-me com os lábios, mas que o seu coração está longe de mim. Para dizer que nem só invocar Senhor, Senhor nos lábios, mas que sim, tem que levar o Senhor no fundo do coração, porque o verdadeiro servir nem só nos lábios, mas que sim é no coração. É assim que na época
do rei Davi se recordou de que a arca demorou muito nas mãos, no território dos adversários. Ele teve boas intenções para poder ir buscar a arca, mas quando chegou o momento, não consultou os homens a quem a palavra chega, que são os profetas. Na altura, o profeta que estava lá era o profeta Natan, mas Davi, ele convocou a população para poder os consultar se a ideia que ele teve, a intenção e o motivo que ele teve de buscar a arca fosse um bom motivo. As intenções e os motivos podem ser bons, mas nem isso sirva para poder assim servir um serviço ao Senhor. Porque tudo quanto se faz tem que se consultar a boca do Senhor. Mas é que nós sabemos que a palavra do Senhor não vem aos levitas, a palavra do Senhor não vem aos apóstolos ou profeta, aliás, profeta não, quero dizer dos pastores, outros ofícios, mas a palavra do Senhor vem ao profeta. É a ele que se deve consultar. Davi, ele teve boas intenções para poder, assim, prestar um serviço a Deus, mas o fato de não respeitar os requisitos, de consultar o profeta, que poderia esclarecer qual seria a vontade do Senhor, o que se poderia fazer, ele procedeu com as suas boas intenções para poder servir um serviço a Deus. É como o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em São Mateus, nos esclareceu claramente que nem todos que gritam Senhor, Senhor, nem todos que profetizam, nem todos que falam em língua, nem todos que repulsam os demônios, porque ele próprio é claro dizendo que naquele dia, todas essas pessoas que hoje estão servindo o Senhor, repulsando os demônios, profetizando, talvez são profecias que são verdadeiras e que o trabalho está a dar os resultados positivos, mas o Senhor Jesus Cristo disse: naquele dia eu lhes direi abertamente que nunca vos conheci, obreiro da iniquidade. São obreiros da iniquidade por quê? Porque realmente estão prestando serviço, não é na vontade perfeita. Como o rei Davi, a intenção era boa, porque a arca tinha que ficar na presença do Senhor, a arca tinha que ficar na casa do Senhor, não é nas mãos dos adversários, porque tendo a arca com eles é uma bênção, porque Israel, sempre que a arca estava no meio dele, eles tinham vitória, eles tinham todas as bênçãos, tudo quando eles faziam prosperava. Mas o fato de não consultar o profeta Natan para lhes esclarecer o que eles poderiam fazer antes de trazer de volta a arca, eles passaram fora da vontade do Senhor. O que ele fez? Consultou os levitas, era uma boa coisa, e todos os levitas estavam de acordo, estavam presentes, consultou todo Israel, o povo, mas que quando chegou, uma nova ideia lhe chegou. Disseram: vamos puser a arca do Senhor num carro novo, quer dizer que numa carruagem nova, porque a carruagem era puxada pelos bois. Assim, eles pensaram que aquela lei era antiga, de poder levar a arca nos ombros dos levitas, nem sequer, eu penso, tinha conhecimento do que Deus tivera requerido da boca do seu profeta Moisés, o que era a ordem de que somente os levitas que poderiam transportar a arca. Já que o tempo tivera passado, eles pensavam que o tempo assim que passou, tudo mudou. É para vos dizer que o tempo pode passar, mas que a palavra de Deus nunca passa. Ela é a mesma, da mesma forma que a palavra era ontem, porque o nosso Deus não muda o seu parecer a respeito da sua palavra. É assim que a ideia foi boa, de poder dizer: estamos numa nova geração e nós devemos assim levar
a arca em cima de uma nova carruagem, tudo é novo. O mais importante, a palavra está sendo trazida, e como hoje muitas pessoas estão servindo ao Senhor das suas formas modernas, porque para dizer que estamos a viver numa nova era e que nesta era tudo é modernizado e que não tem nada a ver com os princípios da palavra. Essa foi a intenção do rei Davi. É assim que consigo puseram a arca sobre uma nova carruagem e os bois puxavam essa carruagem nova. E o que faz Deus? Os bois foram num sítio por onde tropeçaram e a carruagem, a arca que estava na carruagem, quase para poder assim descorregar e cair. É assim que o inocente, que pensava também ajudar o trabalho de Deus, dizendo que já que não há quem que vai fazer isso, eu estou disponível para poder ajudar Deus, querendo segurar na obra do Senhor, a sua mão colocou sobre a arca do Senhor. Perante Deus não houve desculpa, porque Uza não foi a pessoa ideal para poder assim servir ao Senhor, porque não fazia parte dos levitas. É assim que morreu lá no mesmo local. Isso trouxe indignação ao rei Davi e teve medo. E tudo isso nós queremos só esclarecer ao público de que pode ter boas intenções, dizendo que quero servir ao Senhor, podes profetizar, podes repuxar os demônios. Será que estás na vontade do Senhor ou não? É por isso que queremos dizer, servir o Senhor é fazer a sua vontade. E qual é a sua vontade para poder prestar o serviço ao Senhor? Porque hoje estamos vendo mulheres também, pregadoras, servindo ao Senhor. Tudo quanto estão a fazer parece bem perante o público, mas segundo a vontade perfeita do Senhor, está fora da vontade das Escrituras. Assim fazendo, as pessoas podem dizer, estão a fazer um bom serviço e que os mortos estão ressuscitando, os cegos estão vendo, maravilha e prodígio está se fazendo. Isso é o ver da pessoa, mas devemos nos perguntar naquele dia, quando vamos comparecer, será que esse tipo de servir ao Senhor está na sua vontade ou não? Porque mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, vindo ao mundo, ele disse, holocausto e sacrifício, ó Deus, não te agradou, mas que eu vim para fazer a sua vontade. Todos que querem servir ao Senhor, requer-se perguntar se estão na vontade perfeita ou estão fora da vontade, porque algo perante as pessoas pode parecer boa, mas que se não for nos limites das Escrituras, quer dizer que estás fora da sua vontade. E sendo fora da sua vontade, mesmo se você está servindo, naquele dia o Senhor Jesus Cristo disse, eu lhes direi abertamente que nunca vos conheci. E por isso, aqui o apóstolo Paulo, falando da vontade do Senhor, porque salvo a vontade do Senhor é que santifica, a vontade do Senhor é que liberta, a vontade do Senhor é que salva. Fora da vontade do Senhor, mesmo se o que você faz parece bem, mas segundo o que as Escrituras nos dizem, Deus naquele dia vai reprovando. Aqui o apóstolo Paulo também está repetindo o que o salmista dizia nos Salmos capítulo 40, versículo 8, quando dizia, ó Deus, eu vim só para cumprir a sua vontade. No Hebreus capítulo 10, no seu versículo 5, o apóstolo Paulo, ele vem também esclarecendo, dizendo, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. No versículo 6, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, disse,
Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui o apóstolo Paulo vem também nos esclarecendo que sacrifício, oblações e outras coisas não agradam a Deus, mas lhe preparou um corpo. Mesmo esse corpo que foi preparado, vindo ao mundo, veio para fazer a vontade do Senhor. É por isso, todos que queremos prestar um serviço a Deus, a primeira das coisas é saber a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é expressa nas Santas Escrituras. O que deve se fazer, o que não deve se fazer. É por isso, tudo quando Moisés, quando estava sobre esta terra, mesmo quando era para fazer o tabernáculo, as Escrituras nos dizem, ele foi ordenado para que faça tudo segundo o modelo que ele viu no céu. Porque se ele fazer fora do que está escrito, do que está estipulado, se bem que apareça bem perante as pessoas, brilha perante as pessoas, mas Deus não está naquelas coisas, porque Deus só verifica o modelo da sua palavra. Porque a palavra do Senhor é a planta, mesmo aos que edificam. Um bom construtor, ele lhe é apresentado a planta que já foi interpretada ao engenheiro, e o construtor, ele só siga tudo quando está traçado sobre a planta. E a nossa planta, o nosso fundamento são as Escrituras. Fazendo tudo fora das Escrituras, é o que nós chamamos prestar um serviço a Deus fora da sua vontade. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos dizendo que quando ele veio ao mundo, no versículo 8, como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então, disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. No versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Somente na vontade do Senhor é por onde nós somos santificados. Mesmo quando Cristo, antes de subir em Golgotá, orando, quando viu que o tempo da tentação lá chegava, o tempo de ser levado a sacrifício chegava, levou consigo os seus discípulos, posto em Getsemané, deixou os seus discípulos algures, ele foi orando, voltou para ver seus discípulos, lhes encontrou endormecidos, lhes perguntou, nessa que era uma hora, puderam orar comigo? Voltou de novo, até o ponto, ela disse, ó Pai, se for possível que essa taça me passe, mas que não seja a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Para dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo no tempo da dificuldade, quando a cruz já estava prestes, viu sendo neste corpo da carne, também sentiu o que seria a morte, o que seria a agonia. Ele disse, Pai, se for possível, que estou vendo, possa escapar de mim, mas que não seja a minha vontade. Para dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, não vinha para cumprir a sua própria vontade, mas que sim é para cumprir a vontade de quem o enviou. Essa é uma das partes. É como o mesmo Senhor Jesus Cristo, quando estava sobre esta terra, um desses dias,
pregando a palavra ao outro lado do mar, quando entardeceu-se, havia muita gente e tinha fome. E o Senhor Jesus Cristo pediu a seus discípulos para poder os alimentar. Os discípulos disseram: estamos no deserto, aonde encontraremos alimentação para poder alimentar toda essa multidão? Assim que um dos discípulos disse: alguém tem aqui os seus 5 pães e 3 peixes? Se for possível, vamos lhe trazer. Jesus Cristo tomou o pouco, multiplicou, quebrou, orou, multiplicou e disse para distribuir ao público. É assim que alimentaram quase 5.000 homens, todos eles. Quando foram saciados, no outro dia, no mesmo local, houve enchente de muitas pessoas que vinham para poder ouvir, esperar Jesus Cristo. Ele tomou outra direção, e assim que o público, ouvindo que ele estava no outro lado, tomaram as canoas, seguiram-lhe. E quando lhe encontraram, disseram: mestre, te procuramos. Há muito tempo não te achamos. Jesus disse: será que é através da palavra que vocês me buscam ou através do pão que vocês comeram ontem? E Jesus Cristo lhes disse: trabalhai não é para o pão que pereça, mas que sim é para que permaneça para sempre. E eles disseram: mestre, ensina-nos como podemos fazer as obras do Pai. Jesus Cristo, em São João, capítulo 6, versículo 27, ele fala dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa é a recomendação do Senhor Jesus Cristo, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. A multidão responde ao Senhor Jesus Cristo dizendo: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Para fazer a obra do Senhor, primeira condição é crer naquele que Ele enviou. Quando tu crês naquele que Ele enviou, essa é a primeira das obrigações para servir ao Senhor. Porque o mesmo que Deus enviou, quando Ele estava prestes para sair da terra, Ele também enviou. Então, se tu se encontrar na vontade perfeita daquele que Deus enviou, e a saber, é Jesus Cristo, isto estás a servindo ao Senhor. Porque em Éfeso, capítulo 4, a Bíblia é clara que quando Jesus Cristo repartiu a sua herança, no Éfeso capítulo 4, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quem reparte esta graça
é só Cristo. No versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para servir ao Senhor, tens que ter um dom. Falando do dom, você tens que crer no homem que dá os dons, o dador dos dons. É este que Deus enviou e tu deve o crer. Porque hoje, servindo o Senhor, não é nas montanhas, nem no templo, mas as Escrituras dizem: hoje serve-se o Senhor na verdade e no Espírito. E se não estiver na verdade e no Espírito, servindo somente o Senhor na igreja, são esses que Jesus Cristo está dizendo naquele dia: muitos virão dizendo-me, repulsamos demônio em teu nome, profetizamos em teu nome, mas eu lhes direi, nunca vos conheci, obreiro da iniquidade. São obreiros da iniquidade por quê? Porque a vontade do Senhor é expressa nas suas sãs escrituras, que Ele repartiu a graça a cada um. É por isso a Escritura diz: quando Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Um dom é algo que se recebeu. Se tu não recebeu, não tens nada que a dar. Mas se tu te dar algo em que tu recebeste fora daquele que dá os dons, se bem que estás a profetizar, se bem que estás a repulsar os demônios, Cristo já nos disse que naqueles dias eles virão, mas eu lhes direi, nunca vos conheci. É como estás a trabalhar dentro de uma empresa cujo não és inscrito naquela empresa, não aguarde um vencimento, porque estás a prestar um serviço fora das normas da empresa, mesmo se tu trabalhou mais que os desempregados, no fim do mês, o que conta é aquele que está no sistema. Se não estás no sistema, mesmo se tu trabalhou, o teu nome não consta no ficheiro da empresa, não terás o vencimento. É a mesma coisa. Estamos a trabalhar na empresa, estamos a trabalhar na igreja de Cristo, por onde Ele próprio disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nenhum demônio do inferno prevalecerá contra ela. E é nessa igreja por onde Ele, Jesus Cristo, subindo ao alto, Ele fez os dons aos homens. Assim nos dizem estas escrituras. E qualquer que está a prestar serviço em nome do Senhor deve se perguntar se está escrito na ordem dos Éfesos 4:11, por onde no versículo 8, no versículo 11, 9 a está a dizer: ora, isto Ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. No versículo 11, agora Ele nos esclareça que tipo de dom que Ele deu aos que devem servir, prestar um serviço na sua vontade. É assim que Ele no versículo 11 diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, primeiros devem ser apóstolos, e os outros para profetas, e os outros para evangelistas, e os outros para pastor e doutor. São esses 5 ministérios
dos que Deus deixou à terra para aperfeiçoamento da igreja dele. Nos Hebreus capítulo 10, por onde nós acabamos de ler, no seu versículo 10, que é nessa vontade que nós somos santificados. Fora de Jesus Cristo não há santificação. A verdadeira santificação vem por intermédio de Cristo Jesus, na sua vontade. É como outra hora Jesus Cristo nos esclareceu dizendo: os fariseus e os doutores da lei, eles invalidaram a vontade do Senhor, não aceitando o batismo de João Batista. Porque eles diziam também que nós também. Mas todos que negaram ser batizado pelo batismo de João Batista, invalidaram o plano de Deus. Por quê? Para que você esteja na vontade de Deus, tem que aceitar o que Deus está fazendo. Quando tu nega os homens de Deus que Ele enviou, mesmo se estás a prestar o serviço do Senhor, pensando que estás a prestar, estás a invalidar todo o programa de Deus. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio está a lhes dizer, em Lucas 7, no versículo 29 está a dizer: e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Os que negaram disseram: opa, nós é Moisés, esse João Batista, será que todos que negaram de ser batizados por ele, no versículo 30 diz: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Eles pensavam, os fariseus e os doutores da lei, porque eles tinham também pergaminhos, liam a lei de Moisés, mas Moisés falava de alguém que viria, a lei falava do homem que iria preparar a vinda do Senhor. Mas o fato dele ficar nas tradições deles, negaram a João Batista. É por isso, meus irmãos, a questão é severa e é séria. Requer orar o Senhor para que te revele quem é que Deus mandou e quem é que Deus não mandou. Tu podes dizer: eu não tenho problema, mas vê lá os outros aqui. João Batista veio, a forma em que João Batista pregava era muito simples, até o ponto que os doutores da lei ficaram confusos. Será que João Batista é o enviado de Deus? Até o ponto que mandaram os homens para saber: até quando você vai nos pôr em suspenso? Diga-nos, tu és Cristo? Diga-nos, tu és profeta? João Batista, sendo o homem precursor, segundo Isaías 40, a voz daquele que clama no deserto para endireitar os caminhos. João Batista disse: eu não sou Cristo, eu não sou profeta. Se bem que João Batista é profeta, mas ele procurava do profeta. Segundo o que Moisés dizia: Deus vos suscitará um profeta como ele, quando ele chegar, a ele ouvir. Então João Batista, conhecendo que esse povo procurava daquele profeta, ele disse: eu não sou.
mas eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então, uma vez que ele se identificou de que a ele a ordem de preparar, de endireitar o caminho, sendo o precursor da primeira vinda, que poderia preparar a chegada do Messias, o fato deles não aceitar ser batizado por ele, Jesus Cristo está a dizer, invalidaram o programa de Deus. Quais são os que invalidaram o programa de Deus? São fariseu e doutor da lei. São os homens que liam. Meu irmão, ler todo mundo pode ler. Todos que foram à escola podem bem ler essa Bíblia, mas a revelação, Deus só manda aos homens que Ele enviou. A inspiração vê aos homens que Ele enviou. No tempo de João Batista, mesmo se eles poderiam apresentar desculpa e outros, o não aceitar o batismo de João Batista é fora da vontade do Senhor. E a cada geração, Deus manda os seus homens. Os que negaram Jesus Cristo, pior, são mortos, porque a vida é aceitar Jesus Cristo. E hoje o servir o Senhor é dentro da sua vontade. É como ele próprio em São João, no capítulo 17, está a dizer, a vida eterna é aceitar o homem que ele mandou. O não aceitar o que ele fez é servir Deus fora da sua vontade. João 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. No versículo 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quando lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Quem não receber o enviado de Deus, primeiramente devemos falar, o céu mandou-nos um dom verdadeiro, é Jesus Cristo, a Ele só. Fora dele não há vida eterna. Mas o mesmo Jesus Cristo, ao longo das eras, mandou os homens e fazendo o trabalho fora da vontade do Senhor, mesmo tudo quando você faz, é fora da sua vontade. É por isso, para não sermos longânimos, queria vos esclarecer claramente que a cada geração Deus mandou os homens que prepararam, que propagaram a sua palavra, o evangelho de cada geração. Estando nesta geração, negando a mensagem do teu tempo, quer dizer que é invalidar o programa de Deus. Sem todavia dizer aqui acolá nessa geração, segundo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, está a nos esclarecer da deidade de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ela disse, na sua mão direita havia 7 estrelas, e essas 7 estrelas são os enviados que ele mandou a cada geração. Nós vamos ver, na época do apóstolo Paulo, na primeira geração, ele foi mandado como um mensageiro da primeira era. A todos que aceitaram a mensagem do Paulo, esses aqui estão no programa de Deus. Até nesta 7ª era,
que a era da Odisseia. Nesta era, recebemos um mensageiro com a mensagem que prepara a segunda vinda. E para ir no arrebatamento, tem que aceitar a mensagem da hora. Mesmo se tu negar, mas nós sabemos que, coisa maravilha, o que as pessoas fazem. Mas Jesus Cristo nos disse, nem todos que façam maravilha estão na vontade perfeita do Senhor. Ficar na vontade perfeita do Senhor é respeitar o que Ele está fazendo hoje. E hoje temos a fé e cremos que Ele mandou um mensageiro de Malaquias 4 que restaura, que leva de volta na fé dos apóstolos. E a fé dos apóstolos é bíblico. É a fé bíblica. É por isso, meus irmãos, nós já somos a graça nesses últimos dias. Deus confirma a sua mensagem. Segundo Lucas 17:30, o sinal messiânico nos foi dado, por onde nos dá crédito de que esta mensagem é a verdade. E esta mensagem nos prepara para a sua vinda. Negando isso, é como negar o batismo de João Batista. Naquele momento, os grandes homens, os doutores da lei, os fariseus, que pensava ser conhecedor das coisas porque eles estudaram, e João Batista, a sua mensagem era uma mensagem tão simples e que as pessoas desconsideraram. É a mesma coisa hoje. Desconsidera a mensagem que Deus mandou para a humanidade, para preparação para o arrebatamento, mas que eles se fiam nas igrejas. Hoje servir o Senhor não é na igreja, mas que sim é na verdade e em espírito. Quer dizer que para que o Espírito venha confirmar a verdade, tem que ser a verdade da palavra, que é bíblica. Tudo que está fora das Escrituras, mesmo se está brilhando, mesmo se aparece perante as pessoas algo estrondosa, mas Jesus Cristo disse, naquele dia eles virão, fizemos, mas eu lhes direi, nunca vos conheci. É por isso, meu irmão, não basta olhar aqueles grandes edifícios, grandes maravilhas, mas vê se estás na vontade perfeita ou não. Hoje a vontade perfeita dentro do Senhor é aceitar o que Ele está fazendo hoje. É por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não perca a oportunidade, não se desfazem da mensagem, porque a mensagem nesta era é a sua vontade perfeita, e com esta verdade somos capazes. Deus nos garantiu o arrebatamento. É o que nós queríamos garantir aos nossos queridos irmãos, de que hoje a vontade perfeita do Senhor é estar na sua palavra, aceitar o que Ele está fazendo, aceitar os homens que Ele enviou. Malaquias 4 é o homem que Ele enviou nesses últimos dias para a restauração de todas as coisas. Por isso, para hoje é tudo o que nós queríamos vos dizer. Que Deus vos abençoe ricamente.